E aqui é só para a gente então tratar do último tópico sobre a alimentação para crianças. Né? A gente viu algumas pesquisas agora que saíram do IBGE, relacionadas à obesidade infantil, que também houve um crescimento aqui no Brasil, né, sobre isso. A importância realmente da nutrição, da reeducação alimentar, da educação na primeira fase, né, de vida. Né? Qual a importância realmente disso? Esse é o momento mais importante da formação da criança, então ali a partir dos 6 meses normalmente vai acontecer a introdução alimentar e assim é uma responsabilidade enorme dos pais de fazer essa introdução alimentar de uma maneira adequada. Então, uma criança saudável, ela tem uma probabilidade muito maior de ser um adulto saudável. Então, é o momento que ela vai formar o paladar dela, a rotina, o hábito alimentar. Então, se ela vai gostar ou não de determinados alimentos, esse é o momento que tudo isso vai ficar definido. Então, é muito importante que os pais busquem orientação de um profissional para fazer isso da maneira adequada. Porque qual é o problema maior? Então, se nessa primeira fase da vida a criança tem uma alimentação baseada em alimentos industrializados, que tem excesso de açúcar, excesso de sal, ela vai adaptando o paladar dela a esse tipo de alimento, que depois, para reverter isso, é uma dificuldade muito maior do que se você ensina desde o início. Porque daí a fruta lá na frente, ela não vai ter um sabor tão maravilhoso quanto um açúcar, porque o paladar daquela criança ficou adaptado àquilo. Então, às vezes os pais ficam, né, olham para a criança ali pequenininha e pensam, ai, tadinha, não vai colocar o açúcar no leite. Se ela não sabe o sabor que tem Que o tem açúcar. efetivamente, Então, né? se você apresentar o alimento de uma forma natural para a criança, ela não vai estar sofrendo e, na verdade, você só vai estar fazendo bem para ela. Claro que em um momento ela vai descobrir esses alimentos e vai fazer parte da vida dela normalmente. Só que ela vai entender que aquilo é uma exceção e não a base alimentar dela. Então é muito importante ter o acompanhamento do nutricionista para ele orientar a apresentar uma variedade, então vai apresentar os grupos alimentares, né? Não vai apresentar só a batata de carboidrato, a gente tem uma variedade muito grande de alimentos, então é muito importante que a criança comece a ter esse contato e vá criando o hábito de achar tudo isso realmente bom, prazeroso, que ela vai realizar todos os dias da vida dela. Então é muito importante mesmo. Bem legal, Amanda. Tem mais alguém aí? Pergunta? A parte de suplementação com alimentação. É certo substituir um alimento específico por suplementos num treino ou pós-treino? Então, a questão da suplementação hoje em dia, ela tá um boom na mídia que muita gente acaba ficando na dúvida se é melhor trocar um pelo outro. Então, de jeito nenhum é melhor, tá? Sempre vai ser melhor o alimento natural. A suplementação, ela vai ser boa sim, ela vai ser necessária sim, em alguns casos pontuais. Então, a partir do momento que você está fazendo um acompanhamento nutricional, pratica uma atividade física, tenha uma boa alimentação, então uma alimentação equilibrada e além disso vai ter a necessidade de uma suplementação, ele só vem a agregar. Então não é preconceito nem problema nenhum com o suplemento, mas não é o ideal que ele seja substituto das refeições, porque acaba que ele nunca vai estar no mesmo patamar da riqueza do alimento mesmo.